Continuamos recebendo profissionais de saúde para tirar as suas dúvidas sobre o novo coronavírus. E hoje a doutora Carolina Toniolo Zenatti participa conosco direto da esquina da Torre, lá em São Carlos. Doutora, a gente vai recebendo as perguntas aqui pelo celular, o pessoal de casa vai mandando e a gente vai perguntando para a senhora. A primeira pergunta vem do Ronaldo, Jardim Alvorada, em Sertãozinho. Ele pergunta quanto tempo o vírus pode ficar sobre uma superfície. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada aí pela oportunidade. Então, respondendo à pergunta, ainda não existem estudos conclusivos sobre quanto tempo o vírus pode ficar na superfície, mas em geral acredita-se que dependendo da superfície de até 24 a 48 horas. O mais comum é ele ficar algumas horas, tá? Mas pode chegar até 2 dias na superfície, dependendo aí de qual for o material. Doutora, no caso o álcool pode matar esse vírus, né? O álcool mata completamente. Então, quais são os produtos que a gente tem em casa que podem ser utilizados para limpeza? O álcool, hipoclorito, né? Água sanitária são suficientes para limpeza, bem como água, sabonete e detergente também podem matar o vírus. Doutora, a Luísa de Pitangueiras pergunta se a máscara de pano também é eficaz e quais os cuidados com essas máscaras. Tá, é uma boa pergunta. Recentemente o ministro da Saúde ele deu um depoimento falando sobre a possibilidade de usar máscara de pano, então a gente precisa entender bem o uso dela. A máscara ela serve para evitar que uma pessoa contaminada transmita a doença. Então, principalmente para aquelas pessoas assintomáticas, ela teria aí um papel interessante, ou seja, aquela pessoa que não tem sintomas, mas está portando o vírus, tá? Se você não tem a doença e entra em contato com alguém que está doente, a máscara não seria o suficiente para proteger. Então, ela serve para evitar que você transmita. Por isso, o ministro da Saúde recomendou o uso aí comunitário da máscara de pano, mas não o uso intra-hospitalar. E o mais importante disso é o cuidado na hora de retirar a máscara, porque se eu uso a máscara de pano, ela fica lá protegendo a minha boca e o vírus é eliminado nela com o tempo, se eu for um portador assintomático. Na hora de eu retirar, se eu retiro ela de forma inadequada, contamina a minha mão e depois vou tocando nas superfícies, eu contamino toda a superfície ao meu redor. Então é importante o cuidado aí de retirar e lavar com uma frequência quando ela ficar úmida. O Tiago, do Jardim Botânico, em Ribeirão Preto, está perguntando se o isolamento social está apresentando um bom resultado para a medicina até agora. Tá. O isolamento social ele é importante porque a gente vê que o vírus aí ele tem uma capacidade relativa de ser transmitido de pessoa em pessoa numa velocidade rápida, né? E o que a gente vê é que se todo mundo ficar doente junto, a gente vai ter uma saturação do sistema de saúde. Então, não são todas as pessoas que entrarem em contato com o coronavírus que vão ficar graves. Mas se todas aquelas graves ficarem graves juntas, a gente não vai ter leitos de hospital, de terapia intensiva suficientes. Então, o isolamento social está sendo importantíssimo por isso, tanto para a gente conseguir racionalizar os leitos, como para a gente conseguir construir, né, preparar novos leitos para quando o pico da infecção chegar. Então, está sendo sim muito importante, por enquanto, quanto mais a gente conseguir manter, melhor. Doutora, a Thaís do Jardim Macedo, de Ribeirão Preto, pergunta se os animais podem transmitir o vírus para os humanos, no caso ela tem um gato. Tá. Ainda não existem estudos conclusivos sobre o papel dos animais, mas a princípio os estudos que tem falam que os animais não transmitem, principalmente os domésticos, não teriam aí o poder de transmitir para os humanos. Doutora, no caso aqui um telespectador não se identificou, ele pergunta como é que está a situação dos testes rápidos, né? E como será o procedimento disso a partir de agora? Todo mundo será testado? Eu acho que é isso que ele quis perguntar aqui. Não está muito claro, mas acho que é isso. Tá. Então, hoje a gente tem disponível no Brasil 2 tipos de teste. Então, o teste que a gente vinha utilizando hoje é um teste molecular que a gente chama de PCR. Esse teste, ele procura o material genético do vírus. Então, a partir do momento que eu estou infectada, eu encontro esse material genético e por isso o teste vem positivo. Ele serve para aquele momento em que a pessoa está doente, porque quando a doença passa, o vírus não está mais lá, então eu não consigo detectar.
Esses testes rápidos que estão chegando agora, que o governo está anunciando, ele não procura o vírus exatamente, ele procura o que a gente chama de anticorpo, que é um mecanismo de defesa que o nosso corpo produz contra o vírus, tá? Então, a ideia é que ele só vai aparecer um pouquinho mais para frente, lá pelo quinto, sétimo dia depois que começaram os sintomas. Então, ele é um teste bom, porque como o próprio nome diz, ele é mais rápido de fazer que o PCR, ele fica pronto em até 10 minutos, só que ele pode dar algumas falhas dependendo do momento que você coleta, né? A estratégia de como ele vai ser coletado ainda não foi definida, acho que vai variar muito de local para local, mas a ideia é procurar quem já tem um certo tempo de infecção e também ele consegue mostrar quem se infectou. Então, eu consigo saber mais ou menos numa cidade quantas pessoas tiveram infecção ou não. Tá. A Giovana Carla de Pirassununga fala que o serviço dela é essencial e que ela continua trabalhando. No caso, ela trabalha com 13 pessoas num local fechado. Ela quer saber o que pode fazer para se prevenir nesse caso. Tá ótimo. Então, a principal recomendação é a higiene das mãos, né? Essa é uma recomendação que a gente já faz tempo, porque ela evita aí um monte de doenças, mas agora que o coronavírus veio à toa, ela se torna ainda mais importante. Então, a higiene das mãos com álcool ou com água e sabão, né? Na maior frequência possível, principalmente ao tossir, ao espirrar, ou entrar em contato com alguma superfície, né? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, mesmo que elas estejam todos em um lugar fechado, a ficar uma distância pelo menos de 1,5 m entre um e outro. O vírus ele não consegue se propagar a uma distância maior do que essa. Então, permanecendo nessa distância, fazendo a higiene das mãos adequada, a higiene das superfícies, ela já consegue aí uma boa proteção. E também combinar lá entre eles que qualquer um que tiver qualquer sintoma suspeito, avise, né, o administrador para ser afastado do trabalho. A Milena de Barrinha disse que trabalha aqui em Ribeirão Preto e a patroa dela tem 76 anos. Que prevenção ela deve ter ou teria que se afastar do trabalho por alguns dias? Ela disse ainda, olha só, que está com dor no corpo, dor de cabeça e também a garganta está ardendo um pouquinho. Tá, no caso dela seria importante sim ela procurar um atendimento médico ou essas avaliações pelo menos nas unidades básicas de saúde para entender direitinho os sintomas que ela está apresentando. Se ela é uma pessoa que está circulando, né, que está entrando em contato com outras pessoas, ela é sim um risco para essa patroa dela de 76 anos e o ideal seria que elas não entrassem em contato. Mas a gente tem que avaliar esses casos pessoalmente aí para saber dar mais informações. Com certeza. Pela idade, a patroa pode ser uma vítima, né? Carlos de Ribeirão Preto, sim, do bairro Lagoinha, diz aqui, epilepsia é uma doença crônica e quem tem está mais vulnerável? Tá, a epilepsia, a gente chama de doença crônica aquelas doenças que duram mais de 15 dias. Então, a epilepsia é sim uma doença crônica, mas nos estudos que existem atualmente, ela não parece ser uma doença de risco para adquirir o coronavírus. Então, pessoas com epilepsia têm o mesmo risco que a população normal aí de adquirir a doença. Vamos lá, mais uma pergunta de grupo de risco. Marli de Ribeirão Preto diz, tenho angina e isquemia e fiz cateterismo, estou no grupo de risco? Sim, então quem teve angina e fez cateterismo faz parte das pessoas com doenças do coração, que parecem sim ser um grupo de risco, né? Então as medidas de prevenção para ela devem ser aí redobradas. Tá certo. Doutora, a gente agradece a sua participação, também agradecemos o pessoal do caso. Infelizmente, nosso tempo é curto, tem muita pergunta, a gente continua numa outra oportunidade. Muito obrigado, boa tarde para você. Obrigada a vocês.